sobre isso, gente. Ler Boi Leiteiro é um caminho sem volta, tá? Ok, gente, vamos assistir agora, tá bom? O Boi Leiteiro e a Fazendeira Virgem, do canal da Skykness, tá bom? Minha querida, você sofreu isso lendo, né? Você sofreu lendo esta aberração. Eu estou lendo em live, de algum jeito, estou tentando não morrer. E aí, né, vamos ver como é que vai ser teu vídeo. Me disseram que tem spoilers, né? A morena, tadinha, mano. Vamos ver pra onde vai. Nós brasileiros somos muito aclamados pela nossa leitura clássica. Temos Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas e O Boi Leiteiro e a Fazendeira Virgem. Sou a nata da cultura intelectual. E como vocês podem ver, eu estou de boi, mas não um boi comum. Eu sou o fodendo boi leiteiro. E é hoje que vamos apreciar Poderoso essa cosplay. obra-prima da forma mais pura e leituda possível. Porque Leituda. é Halloween. E leituras Monster Romance também merecem seu reconhecimento no terror. Porque, de fato, No quando eu terror. acabei de ler isso, eu não sabia se eu queria leitar uma fazendeira virgem ou se eu queria fazer uma chacina no meu bairro. E quem seria louco o suficiente para ler mais de 2.000 páginas disso? Eu não tô querendo me gabar, não. Mas alguém Calma, tem... 2.000 páginas? Você não leu os 3 livros, você leu o primeiro livro, né? Que vídeo é esse? Chama O Boi Leiteiro e a Fazendeira Virgem, da Skykness, tá? Parece que é um resuminho do livro. que fazer o trabalho sujo. Pra vocês rirem, eu tenho que estar chorando. Então eu faço com o maior prazer, já que eu me odeio e não tenho nenhuma perspectiva de vida. Mas, antes de tudo... E aí, eu sou a Skykness, já vai deixando logo o seu like aí, hype ao vídeo, que é muito importante pra gente espalhar a palavra do nosso canal por aí. E lembrando que os membros já assistiram esse vídeo, então... membrane-se, caralho, se você quiser apoiar ainda mais o canal. Você pode pensar, nossa, que leitura zoofílica, um boi com uma pessoa, mas não, meus queridos, porque a nossa autora pensou em tudo. Ele não é um boi completo, ele é um demi-humano, ele é um metade boi, metade homem. Essa leitura é pro público-alvo de mulheres que compram vibradores em forma de monstros. Acho que nem se Nossa monstros senhora. existissem na vida real, eles iam querer essas esquizoides. Você pode achar que a pornografia só corrói a mente de homem, enquanto Não. tem mulher que lê O Boi Leiteiro Corrói e a todo Fazendeira mundo, tá? Virgem em pleno busão lotado, cheio Nossa. de suvaqueira pra cima, como se estivesse lendo e tomando um chazinho com a rainha. A nota da autora é que ela entende que muitos podem achar estranho, mas que o amor pode vir de todas as formas, até de um boi bonitão chamado Boros. Mas se quiser ler e ficar, terá que dizer adeus aos seus preconceitos. Então você aí já vai tirando o seu preconceito contra boi. Não é só porque ele é um boi que ele não pode dar leite igual a vaca. Exatamente. Hoje em dia ele pode ser quem ele quiser. Não é um leitinho que vai definir o seu gênero. E temos também, né, aviso de gatilhos para pessoas sensíveis, como conteúdo sexual explícito e não convencional, cenas gráficas de intimidade, dominação, submissão e relação de poder desiguais, abuso verbal e emocional, diálogos agressivos, humilhações e conflitos intensos, conteúdo corporal e fluidos, descrições realistas de suor, leite, sêmen e outros fluidos corporais. Então já fique avisado que hoje promete. Hoje vai acontecer uns 50 tons de boi nesse vídeo. Era tudo que eu queria pra 50 tons de leite. aquecer o meu coraçãozinho. Um dark romance com um boi hormonizado. O livro começa com a Natália e a sua irmã Carla indo voltar para a fazenda do seu avô que tinha falecido recentemente, em Minas Gerais. Eu não acredito que terá diálogos agressivos, conflitos e humilhações com um boi mineiro. Achei até que os bois de Minas eram gente boas, né? Mas pelo jeito a autora tá para quebrar preconceitos. Então, se você for um mineiro, vai tomar no seu cu. As duas já chegam na fazenda e temos as primeiras descrições. Ele estava longe, consertando um pedaço da cerca de arame farpado. Mano, essa cerca... Ele consertou essa cerca acho que umas 5 vezes na história, de verdade. Ele todos os dias ele conserta essa porra dessa cerca. É um negócio incrível. Mesmo à distância, ele era... enorme. Impotente, seus quase 2 metros de altura e sua estrutura larga, pura massa muscular.
Ele é largo, não tem como ela abraçar esse homem. Lá. Fazia com que os potes de eucalipto pareciam gravetos em suas mãos. Ele usava calças jeans surradas, manchadas de suor e de terra. O que é esse vídeo? Isso aqui é um homem cavalo? O que é isso? E se agarrava suas coxas. Não, homem boi mesmo. Coxas poderosas. Seu torso Meu Deus. era um mapa de músculos definidos, suado e bronzeado sob o sol. Ai, desculpa, que negócio horroroso. Que negócio horroroso, que negócio horroroso, que negócio horroroso. Meu Deus do céu. A luz da tarde pegava os chifres negros e pontiagudos que se curvavam para cima, a parte de sua testa larga, e no metal dos pisem de argolas que adornavam os seus mamilos. E o Boros era praticamente um funcionário do avô delas. O cara fazia as manutenções dos animais comuns, arava o terreno, cuidava do trator, batia a laje. A mesma coisa que um servente de obra faz. Normal. Só que com pura massa muscular e chifres negros. O engraçado é que aqui, mesmo as pessoas achando um pouco estranho ele ser demi-humano, né? É meio que foda-se, porque é comum. Um animal de quase 3 metros de altura, com piercing no mamilo que pode te matar numa coiçada, arar terreno. A sorte é que o boi leiteiro tem mais preocupação em meter em uma ninfetinha do que matar seres humanos. Porque verdade. Senão, a Natália, a fazendeira e a irmã Nossa Carla senhora, não que imagem gostavam do do Boros demônio. porque elas tinham um leve preconceito dele. Mas a Carla Aí ela colocou. Aí ela não sabia o que estava acontecendo. Ela fez ele como homem, metade. Literalmente metade. Boi. E atrás tem o corpo de um boi atrás. Sabe que tem um corpo de um boi atrás? Um bicho normal? Tipo, ele tem muitos pedaços de corpos, mano. Natália, a fazendeira e a irmã Carla não gostava do Boros porque elas tinham um leve preconceito dele. Mas a Carla ainda chegava a sentir mais nojo do que a irmã. E o Boros também não gostavam delas porque achavam elas metidinhas da cidade. Até que a primeira interação entre a Natália e o Boros é ele dizendo sobre uma mangueira que estava furada e a Natália, que gosta de problematizar tudo, responde grosseiramente, dizendo tipo, o que eu tenho a ver com isso? E o Boros fica tipo, você nunca tem problemas com o que tem na fazenda, né? Só aparece pra aproveitar as férias, não é? Princesinha da cidade. Vai tirar foto pro Instagram e vai embora. Será que é assim que são todos os bois de Minas Gerais? Todos São. pique-me bois. E a Natália tem toda essa raiva dele, mas ao todo momento ela fica salientando suas características, como Boros vinha em minha direção, vindo do celeiro. Ele estava sujo de terra, suor escorria pro seu peitoral largo, delineando cada músculo abdominal. Seus braços, Deus, seus braços eram tão grossos quanto as minhas coxas. Veias saltadas, serpenteando por uma massa muscular que parecia esculpida em pedra. Ele carregava uma mangueira. Aquele olhar escuro e impenetrável estava fixo em mim. Mas não havia reconhecimento ou calor. Apenas irritação. Como se minha simples existência nesse pedaço de terra fosse um incômodo. Ela só fingia ter raiva do cara, mas desde o começo ela já sentia atração nele. Tanto que nessa fala ela diz: ele cheirava a macho, a terra, a suor animal. Cheirava a macho é muito forte, tá? Era um cheiro perturbadoramente viril. Era o cheiro do trabalho, do suor. Não é atraente, não é. É isso que acontece com mulher que só namora com um homem desempregado. Primeiro macho que ela vê que tem suor de trabalhador, ela já quer dar o furico. Aí tem um monte de choração sobre o avô que morreu, mas foda-se esse velho. Ninguém liga pra esse defunto. A gente quer saber mesmo é do nosso leiteiro. Só que as irmãs voltam pra casa achando que ia vender e ficar com a herança. Só que na verdade o velho tava falido e deixou todas as suas dívidas junto com a casa em leilão no cu delas e morreu. Eu espero que quando eu ficar velho eu tenha a chance de fazer isso. Vai ser a minha trollada final pros meus netos. Aqui, ó, que eles vão ficar com meu PC de herança. A Natália fica automaticamente nervosa com o Boros porque ele sabia de tudo Senhora. e não tinha falado pra ela. Só que, né, até ela toma uma lapada da irmã dizendo que ele é um boi e não um contador. Enquanto as duas estão praticamente fodidas, cheias de conta pra pagar. E a única coisa que passa na cabeça da Natália são as costas largas do boi. Na visão do Boros, ele também odiava a Natália por não se importar com seu avô ser princesinha da cidade, mas ele queria ter a dominação dela quando diz: Ela veio, a pequena e... Quanto à leitura, é R$10 a cada 3.000 palavras, amigo. Aí depende do que você for patrocinar aí, mano.
Aí tem que ver quantas palavras tem. Deixe o voz de salvo, deixe, meu querido Suawan. Muito boa noite. A gente leu coisas horrendas hoje. Ainda bem que você não tava aí. Irritante mosca veio perturbar. Preciso falar com você. A voz dela era um fio desafio, tentando soar firme e falhando miseravelmente. Ignorei. Terminei de ajustar o saco no ombro e me virei pra pegar o próximo. Deixa ela esperar. Deixa ela sentir que não é a prioridade. Imagina chegar no fundo do poço que até a porra de um boi faz gaslight com você. E o pior, que ainda funciona. Eles começam a brigar porque na visão da Nossa senhora! Nossa! Deixa público, não só pra subs. Não, tem que ser pra subs, pô. E deixar público não, pô. Natália, ele deixou o velho se endividar sem ele fazer nada, Meu enquanto Deus. o Boros também coloca a culpa na ausência dela. Até que aparece um cara na fazenda tentando cobrar ela as dívidas e o Boros assume o Eu acho controle. ótimo, Ele se Boros. coloca em frente à Natália pra... Porra! Caralho, tá se modificando, mano. Ele tá muito. Tá se quando? Depende, amigo. O que você quer patrocinar exatamente? E depende. O que você vai patrocinar, quantos vai patrocinar, tem tudo isso. A gente tem que ver depois. O que você vai... tem que ver tudo isso. dizer que a proprietária não estava disponível, que era pra ele enfiar a autorização na bunda e se ele entendeu a mensagem ou precisava soletrar com chifres. O cabo, além de leitar, dá mitadas como ninguém. Se esse cara vender um curso, eu compro. Aí teve um problema com a cerca e a Natália queria consertar pra provar que ela não era uma No Discord, princesinha beleza. inútil. E ela vai pegar ferramentas com o Boros, que debocha dela porque ela não ia saber consertar. Aí ela fica então, né, muito irritada com isso e começa a dizer que ele é um funcionário, um animal sem propósito. E ele fica mais puto ainda, porém, ele gosta dessa braveza. Igual aqueles memes de baixinha em glandão, Nossa senhora, só sim. que com virgem e boi. Por quê? Ele provocou sua boca agora a meros centímetros da minha, seu hálito quente cheirando a café amargo e a leve traço de menta selvagem. É verdade. Você é uma princesinha mimada, brava, irresistivelmente ardente. E eu... E quando ela vai responder, ele a beija. Seus... Ele a beija. E agora vocês nunca vão desejar essa imagem, junto comigo. Vocês vão para sempre lembrar desse beijo. Pra todo sempre. E tá errado porque ele tem lábios, tá? Foi descrito várias vezes que ele tem lábios. Então, a Yas está completamente errada. Seus lábios encontraram os meus, não com um beijo, mas com uma tomada, uma afirmação brutal e possessiva. Não havia suavidade, não havia pedido, não havia afirmação. Era a continuação lógica da nossa guerra, a batalha travada com uma nova devastadora arma. Eu congelei, cada neurônio do meu cérebro gritou em alarme, enlouquecido, tentando processar. O que está acontecendo? Ele está me beijando? Boros, o animal... está me beijando! Engraçado. Foi exatamente isso que eu pensei quando eu beijei meu ex pela primeira vez. Meus punhos se fecharam contra seu peito duro como pedra. Eu tentei empurrá-lo, mas era como tentar empurrar a própria parede atrás de mim. Seu corpo era uma barreira imóvel de músculo quente e pele suada. Um som de protesto abafado, um gemido de choque, escapou da minha garganta contra seus lábios. Ele não se importou. Seus lábios eram duros, exigentes, movendo-se contra os meus com uma fúria concentrada que ecoava a cada O insulto. boi mexendo no Cada olhar celular. de desdém, cada palavra de desafio que havíamos trocados era um beijo de ódio, de frustração transbordante e de algo mais, algo primitivo, elétrico e proibido que eu me recusava veemente a nomear. Ou seja, o boi leiteiro a beijou sem permissão de beijar. Ela tentou sair do beijo de forma física e ele não deixou. É incrível como um boi aprendeu a ser um homem fácil. Aí acaba o beijo e ele diz: Eu sabia que ia gostar, vaquinha. Ele rosnou, sua voz grave e carregada de uma intimidade obscena que me fez tremer das pés a cabeças e umedecer de vergonha e excitação. Sabia que toda essa raiva era só tesão guardado. Ai, porque o que vocês fazem depois do beijo? Eu rosno. E chamo de vaquinha. E chegou a hora que o nosso boi leiteiro finalmente vai entrar em fase de lactação, porque ele está descontrolado. Esse beijo pro boi foi a gota do leite derramado.
A noite estava pesada e quieta. Um véu escuro sobre a fazenda adormecida. Mas Gente, ela tá, tipo, em 10 minutos de vídeo. E ela já tá na parte que a gente tava lendo, mano, semana passada. Então, assim, são 20 minutos de coisa que a gente não sabe. Então eu não sei o que esperar. dentro de Tenho mim, medo. um inferno em chamas. Uma pressão latejante, Metade do profunda. vídeo. Um desconforto visceral que via muito além da dor muscular de um dia de trabalho duro. Era uma necessidade fisiológica. Um animal. Uma maldição genética rara que distorcia meus pensamentos e enrijecia cada músculo no meu corpo com uma tensão insuportável. Ela chega onde nós terminamos hoje, quase no fim do vídeo. Ah, é? É porque a gente foi até o capítulo 7. Então, é porque parece que ela vai bem mais longe que isso. Eu acho que ela vai mais, porque eu vi que tem uma parte de mugido que a gente não leu ainda, tá ligado? Época do leite, maldição, sempre chega no pior momento. Eu estava na minha cabana com os punhos cerrados, tentando ignorar a pulsação insistente e dolorosa que tomava conta da minha virilha. Tinha tentado me aliviar sozinho, mãos grandes e calejadas tentando encontrar o ângulo, a pressão certa, mas era inútil. Ele não consegue bater sozinho. Um exercício de frustração. Precisava de um toque específico, de uma técnica que minhas próprias mãos, feitas para arrancar cercas e carregar sacos, não conseguiam replicar. Era uma fraqueza que me enfurecia, uma vulnerabilidade humilhante que me lembrava que, por mais forte que eu fosse, ainda estava preso a este corpo híbrido e a esses instintos bestiais. O velho Adair costumava me ajudar. Esse negócio do velho me pegou desprevenida. Esse negócio do velho, eu passei mal de rir. Eu passei mal. Isso aqui foi o maior plot twist. Nossa. Era um momento estranhamente íntimo, mas sem nenhum outro significado além do prático. Ou seja, o velho que morreu ajudava ele a tirar o seu leite. Por que você fez isso com a IA, mano? Por que você fez isso? De novo, a cabeça do boi e aí o corpo do homem e aqui o corpo do boi atrás. Meu Deus, que bagulho horroroso. Ah, véi, viado inculpado, fila da puta. Por isso que o velho tinha tanto apego ao animal e tratava como se fosse da família. Tanto da família que o velho devia ser como um tio pra ele. Como o boi estava enfurecido, era a maldição da época do leite, ele precisava de alguém pra ajudar ele. E como a Natália já tinha continuado o beijo, ele entra no seu quarto enquanto ela está dormindo e a obriga ela a tirar o seu leite. O que você tá fazendo aqui? A voz dela saiu um sopro aterrorizado, quebrado. Sai daqui! A reação dela, o medo cru e genuíno, alimentou algo sombrio e voraz em mim. Era exatamente o que eu queria, o que eu precisava para me sentir no controle da situação humilhante. Preciso ser ordenhado. Declarei, minha voz, um rosnado baixo, palavras soando absurdamente bestiais no quarto de uma jovem. Deixei-a processar o absurdo. Parece eu com 8 anos entrando no quarto de noite da minha mãe pra dizer que eu me caguei. Bons tempos. Tá bom. Foi semana passada. Aprendi mas com o foi boi a leiteiro última que é vez, preciso eu estar juro. na época do leite pra conquistar sua vaquinha. Meu Deus. Para o meu peitoral, para os píceis de argola que brilhavam francamente no escuro. Ela pensou que eu estava falando dos peitos. Tão pura, tão estúpida. Uma risada grossa, involuntária e cheia de escárnio escapou da minha garganta. A inocência patética dela, a suposição ridícula, era ao mesmo tempo irritante e excitante. Não, sua tola, disse. O tom provocador e safado vindo naturalmente. Minha arma favorita contra ela. Meu leite não sai do peito, mulher. Achou que era uma vaca? Provoquei, me inclinando mais perto. Sou um touro. Completo. Aí a Natália se recusa e até cospe nele, mas ele começa a ameaçar ela, dizendo que vai contar pra irmã. E começa a ser agressivo com ela, dizendo que ela vai fazer sim, porque está doendo muito nele. E ela só aceita. Virei-me, abri o zíper da minha calça e puxei para baixo. O suficiente para libertar minha ereção. Não era totalmente humana como o resto de mim. Era uma mistura, mais grossa que um punho. Gente, isso aqui não.
Não. Mais longa do que qualquer homem, com 48 centímetros duro, com uma curvatura pronunciada e uma cabeça mais ampla, arredondada e escura. Um pênis de um touro para o corpo de um homem. A besta à mostra. Deixe-a ver. Deixe-a entender com quem está lidando. Os boatos, Deixa ver. insinuações, tudo era verdade. E agora ela via com seus próprios olhos ampliados. A besta é real. Como pode um boi leiteiro fictício me deixar com tanta raiva daqui de Jaguaraquara, Bahia? Quanto de tesão essa menina não deve estar sentindo ouvindo um boi mineiro, um bafo de merda e grama, mandando ela ajoelhar e ordenhar o seu pênis. Nossa, eu não consigo pensar em mais nada excitante. E ele ainda chama ela de minha pequena ordenhadeira. Nossa Peguei senhora. suas mãos, frias e trêmulas como folhas de outono, e as coloquei em volta do meu... Ela tentou deixar pra trás um reflexo de nojo, mas segurei seus pulsos com força. Não o suficiente para machucar, mas o suficiente para deixar claro que não havia escapatória. Assim... grunhi. Guiando seus movimentos, minhas mãos Ai, enormes meu e Deus. ásperas, cobrindo as dela completamente, mostrando a ela o ritmo, a pressão exata necessária. Era íntimo, era visceralmente sensual, era profundamente constrangedor pra ela, e eu sabia disso, e eu amava cada segundo daquela humilhação compartilhada. Meu Deus do céu. Sinta, sinta o que você está fazendo, sinta o que eu sou. Vai, safada. Vai sentindo que eu sou uma mutação genética. Metade boi, metade humano que foi criado pra bater laje. Ser escravo de um humano e no final servir um churrasquinho gostoso. Vai, safada. O primeiro balde encheu. Eu troquei pelo segundo sem perder o ritmo. Minhas mãos agora livres para se agarrarem seus cabelos. Não com força, mas com posse. Massageando seu couro cabeçudo. Enroscando seus dedos nos fios macios enquanto ela trabalhava para mim. Ela fechou os olhos por um segundo, um gemido mais longo, quase de prazer, escapando de seus lábios. Ela está cedendo, está gostando da minha posse. É muito. Ela sussurrou, sua voz rouca e estranha, quebrada pela emoção e pelo esforço. Não vai acabar mais. Aguenta! Ordenei suavemente, puxando seus cabelos. Você é mais forte do que você pensa. E ela aguentou. Continuou até o segundo balde estar cheio. Aí ela enche 2 baldão de leite e ele ainda faz ela limpar tudo. E completa dizendo que esse é o segredinho sujo dos dois. No dia seguinte, ela tá envergonhada, mas muito satisfeita do que ela fez. E recebe uma entrega na porta. E o que era? A Morena, uma vaca de... A Morena, chat, ela aí. Eu tenho inveja dos surdos agora. Olha lá, conhecemos ela hoje. Olha ela, nice. humana que o velho encomendou antes de morrer. Quer dizer que esse velho punheteiro tava gastando dinheiro com vaca demi-humana e não com a porra da casa. Se ele já punhetava o boi, imagine o que ele não faria com essa pobre vaca. E ainda deu a desculpa de que essa vaca era pro Boros procriar com ela. A Natália começa a sentir ciúmes da demi-vaca porque ela era fêmea produtora de primeira linhagem, idade fértil, adquirida para serviços de acasalamento com exemplar macho Boros. E a irmã Carla acha uma ótima ideia eles procriarem porque elas estão falidas. Só que o Boros, ele não aceita a vaca. Boros rosnou, sua cauda batendo a irritação contra sua perna com um estalo seco. A cauda que o Felipe gosta. Mande ela embora agora! Engraçado que a vaca humana ninguém quer. Só porque ela é uma vaca? Ué, achei que a gente não podia ter preconceito com o passado das mulheres. Aí ela começa a ter um ataque de ciúme, dizendo que é pra ele ir procurar a Morena, a vaca, já que ela deve saber como encher um balde inteiro de leite. Tipo, sim? Porque ela é uma vaca. E eles começam a discutir. Ela diz que ele é só um animal, deixando ele puto. Dizer que um animal é um animal. Uau. E ele agarra ela com força pra agora realizar o coito de verdade. Um animal, é? Minha voz saiu um sussurro rouco, perigoso e íntimo. Meu focinho a centímetros do seu rosto. Meu hálito quente envolvendo a pele dela. Vou te mostrar exatamente o que esse animal pode fazer com você, princesa. Vou te mostrar até você esquecer
conhecer o seu próprio nome. Aí eles começam a realizar o coito e é como pessoas normais realizam coito. Não que vocês saibam como é, porque vocês são tudo virgão. Mas não tem nada de especial. Só um demi-humano com pênis de 50 centímetros e ela fica tipo... Ai, não! Eu vou Vai me morrer! matar! Tal qual Bella em Crepúsculo. Mas não mata, né? Infelizmente, essa insuportável leva umas cacetadas até umas horas. Mas agora, na moralzinha. Nós brinca, nós zoa. O palhaço tá aqui com a mente só o bagaço. Mas eu sei que muita mulher, não ironicamente, e deve achar muito sexy um boi metade homem com um membro de 50 centímetros. Sério. Só pode ser um pedido de socorro de uma alma que já se esvaiu na sua própria podridão. Só de pensar a mínima coisa com um animal. Pesei o clima, mas foda-se. Eu preferia que minha filha estivesse usando crack do que mexendo com essas coisas aí de Wattpad e fanfic. Aí o boi descobre que, oh my god, ela é virgem. É a primeira vez da nossa ninfetinha fazendeira. E ele a ensina a ela a dançar a valsa. E no final... Minhas mãos seguravam seus quadris com força bruta e eu entrava nela fundo, sabendo que eu estava arrombando aquele buraco guloso, sabendo que ela ficaria larga para qualquer um, menos para mim. Perfeito. Só eu posso foder essa Imagina a porra desse boi arrombado falando isso. Esse boi filha da puta, descarado. Eu não podia ler isso. Foi isso que eu li hoje. Eu não li em voz alta porque vocês não mereciam ouvir isso. Tô falando essa merda. Quando eu finalmente... Natália estava tremendo de prazer, revirando os olhos e gemendo alto. Uau. Um rosnado saiu do meu peito. Junto com um mugido de longo de prazer. Mugidão. Ai, o que você faz depois de Eu mujo. Eu mujo, vadia. No dia após o ato, Aqui já é sapolha pra nós, mas vamos ver mesmo assim que são 8 minutinhos de vídeo, então deve estar tudo certo. toda doloridinha, a nossa fazendeira estava tentando disfarçar o clima entre os dois porque eles tomavam café todo mundo junto. Meu Ela, Deus. a irmã e o Boros. E a irmã já tava achando meio estranho o clima. E quando a Natália olha pela janela, ela vê balde de leite. E tem a brilhante ideia de usar o leite que o boi produziu pra fazer queijo. Socorro! E abrir uma empresa. Não é brincadeira, insisti, meu coração acelerado com a possibilidade, com a ideia de fazer algo, de lutar. Pensa, queijo artesanal, de leite, de... Não consegui dizer de... O pão de queijo de Minas que é tão famoso. Este é o pão de queijo de Minas que tão famoso. Nossa! Agora tudo faz sentido. Agora tudo faz sentido pra mim. Demi-humano. De uma forma rara e exclusiva. As pessoas pagam uma fortuna por coisas exclusivas, orgânicas, com história. Em São Paulo, no Rio, em BH. Iam adorar. É gourmet. É nicho. E a irmã Carla acha que é uma péssima ideia porque elas não sabem produzir laquetinho. E não do porquê da onde o leite de boi vem. Por isso que o queijo é um sucesso em Minas Gerais. Todos os mineiros estão consumindo queijo de sêmen de boi. Agora faz muito sentido todo um mineiro ser gente boa. Os caras comem da fonte da serotonina, oxitocina, dopamina, Dizem que não tem nada mais macho do que você provar coisas de outro macho, não é mesmo? endorfina. Impossível ficar de mau humor. Então, depois dessa ideia, chega o Gabriel, o ex da Gabriel do chat! Natália na fazenda. Porque a irmã teria dito a situação delas e ele a queria consolar. Mas quem não ficou nada feliz foi o Boros. E quando a Natália beijou o rosto do seu ex pra cumprimentá-lo, o Boros já mostrou as rédeas pra mostrar quem é o rei da pastagem. Em 2 passos largos e pesados, eu fechei a distância e agarrei o braço da Natália, bem acima do cotô. Precisava, com uma força que fez a gritar de surpresa e dor aguda. O que você está fazendo? Solta ela, seu animal! O homem protestou, sua voz aguda com choque e um medo que cheirava a urina. Ele deu um passo à frente, um gesto patético de bravura. Dentro da cabana! Minha voz saiu como um sussurro rouco.
tão carregado de violência contida e posse sexual que parecia que fazia a temperatura ao nosso redor cair a 10 graus. Apenas 3 palavras, cada uma um prego no chão da resistência dela. Agora! Boros, por favor, não! Ela sussurrou, sua voz quebrada, mas era tarde demais. O jogo dela tinha acabado. Agora! Repeti, meu tom deixando absolutamente claro que não era um pedido, não era uma sugestão, era uma ordem, a única ordem que ela ia receber. Puxei ela, não com gentileza, mas com a determinação absoluta que arrastou para longe do homem paralisado, seu corpo oferecendo uma resistência inútil em direção à minha cabana, ao meu território, à minha escuridão, onde as regras, minhas dívidas que ela tinha acumulado com aquela provocação idiota ia ser paga integralmente. E com juros. Ele me arrastou pelo pátio. Seus passos largos e determinados me fizeram tropeçar atrás dele, ignorando completamente o grito de protesto estridente de Gabriel, que ficou pra trás, paralisado, reduzido a uma mancha pálida e insignificante. Ou seja, o boi, com sua ferradura na pata, saiu arrastando ela pra cabana pra coitar, exalando tensão sexual e dominação, enquanto o ex ficou lá de fora o tempo todo ouvindo eles coitarem. Não sobra nada pro Betinha. E nunca irá sobrar. Há de um dia sobrar algo para o Beta. Total e desober pro Beta. Bogado pelo chat. O cara saiu de São Paulo para o interior de Minas só pra ouvir a sua ex-namorada ser macetada por um demi-humano enquanto ele rosna de tesão. Brutal. Então, dentro da cabana, o nosso boi leiteiro tá com mais leite do que nunca. E dizer que a arte imita a vida é muito real. Porque a dominação não foi criada por seres humanos, e sim por animais, né? Então, termos nosso boi humano e dominador é só a cadeia alimentar na sua forma mais pura e nojenta. Você quer brincar de ciúmes, princesa? Sua voz era um rosnado baixo. Quer ver até onde a corda estica? Quer cutucar o urso com a vara curta? Tudo aqui. Ele disse, cada palavra uma martelada lenta, deliberada e mortalmente séria. É meu! A terra que você pisa, o ar que você respira, o gado que você pasta, você! Seus olhos perfuraram os meus. Minha vaquinha brava e teimosa, minha, não provoque o dono, princesa. Você não vai gostar das consequências. Cada homem humilha de um jeito, né? Uns são jogando na cara o valor de um pastel, outro as contas de casa. Já ele é a terra que pisa e o gado que pasta. Isso que é virilidade de verdade. No dia que o Christian Grey saber o que é pastar um gado, aí ele pode ser intitulado como o rei da dominação. E então sua boca, sua língua desceram pela minha virilha lentamente. Eu não sei se eu tenho sanidade pra ler isso semana que vem, gente. Eu não sei se eu consigo ler isso semana que vem. Eu não sei se eu chego lá. Eu não sei se eu consigo. Eu vou sair! Como se fosse para me provocar. Eu senti os beijos molhados na... Eu senti os beijos molhados nos lábios da minha bosta. Eu não aguentei. Usando sua língua grande e áspera de boi para abrir, dando acesso a ele, ao meu clítoris inchado de desejo. A sucção. Deus, a sucção. Meu Deus. A sucção. Uau. A espereza da língua dele na minha vagina. Ai, essa história só poderia melhorar se a língua dele, áspera como uma lâmina, cortasse toda a vagina dela e ela tivesse uma hemorragia e sangrasse até morrer. Yes! Ai. Tô feliz. Algo mais leve assim, sabe? Depois do ato, o Betinha, que já não tinha sobrado nada pra ele mesmo, fica esperando o boi até ele sair e mandar ele embora. A Natália tinha escondido as marcas da relação sensual, do pescoço com o cabelo por cima, mas com um enorme descuido, o cabelo voa e a irmã vê as marcas de roxidão. E ela conta de que seria o Boros com que ela tava se relacionando. Eu me importo com ele, Carla. Eu estou
Estou apaixonada por ele. Por quê? Natália, pelo amor de Deus. Ele é um demi-humano. Ele é um boi. Ele tem chifres. Ei, peraí. Qual o problema de ter chifres? Nisso, a irmã continuou em negação pelo relacionamento dos dois e até dizer o que o vovô pensaria disso, ela disse: acho que a última coisa que esse velho cheio de dívida ia se importar com seu boi de estimação macetando a sua neta. Acho que, na verdade, ele ia sentir ciúmes, que teria outra pessoa pra ordenhar ele e ser chamado de minha pequena ordenhadeira. Nisso tudo, chegou 3 capangas pra tomar o Boros da família, dizendo que o avô teria roubado dele e eles tentam pegar o bicho de volta. Mas a Natália se coloca na frente dele. Gabriel, sai daqui, na moral, velho, sai daqui. E os capangas, né, eles machucam ela. E o Boros, como é um boi protetor, dá uma coça em cada um deles. E a Natália fica sob os cuidados do boi. E a irmã Carla vê que o Boros é um boi que tem sentimentos, que sabe ser protetor. E acaba aprovando o relacionamento deles. Como é fácil ter aprovação de um relacionamento hétero, né? É só o animal tratar a mulher como se fosse gente e tudo bem. Você pode namorar minha irmã. A vaca que foi destinada para dar cria acabou servindo para fazer a produção do queijo do leite de boi. A pobre morena. E eles abrem a empresa. Imagina o climão que era na hora de fabricar esse leite. Saber que vai punhetar um demi-boi de quase 3 metros de altura pra conseguir fazer queijo de sêmen. Acho que eu vou começar a vender o meu gorgonzola também. Já tô há 4 dias sem tomar banho mesmo. Tenho certeza que vai ser um sucesso. Eles conseguem quitar a dívida do banco. E no fim deu certo, era realmente isso que eles iam fazer. Eles realmente iam vender o leite do boi leiteiro pra fazer dinheiro. Agora o relacionamento de Natália e Boros não era mais de dominador e presa, e sim de amor, carinho e proteção. Tanto que 3 anos depois, eles têm 2 filhos. Não, eles não têm. Eles não têm. Eles não têm. Eles não. Não, você não pode me enganar. Você não pode. Uma menininha e um menininho. Eles são a cópia um do outro e ainda assim são tão diferentes, ambos demi-humanos como eu. Ele é fogo, impossível, destemido até a temeridade. Ela é terra, observadora calculista, mas com uma teimosia que rivaliza com a da mãe. E ambos têm os olhos dela, os mesmos olhos castanhos profundos que me fizeram de bobo pela primeira vez. Nossa, que história mais feliz de se Motoboy contar. a Como cowgirl. conheceu a mamãe. Ah, ela era uma fazendeira nifetinha e virgem que ordenhou meu cacete em 2 baldes de leite. Que lindo. E na escola de demi-humanos, os coleguinhas perguntarem pra ele com que os seus papais trabalham e ele... eles fazem queijo de sêmen do meu pai. Essa deve ser a experiência média de ter crescido em Minas Gerais. Quem abriu as portas dos infernos, por favor, fecha. Feche. Porque com certeza quem escreveu isso não deve nem ser um ser humano. E o pior é que se você for nos comentários da Amazon, tem mulheres que avaliam muito bem o livro, que se apaixonam pelas histórias dos dois, não ironicamente, e ainda pedem uma continuação da autora. Eu não sei o que é pior. Homem... Sim. Sim, isso é só o primeiro livro. Tem 3 livros dessa série, tá? São 3 livros. que sente A vaca é a protagonista, eu não faço ideia. atração Deve por ser. bonequinha 2D ou mulheres que sentem tesão por leituras demi-humanas com animais. Pra mim, poderia juntar todo mundo, entrar um no cu do outro E e ir pra explodir. casa do caralho. Eu só espero que os crentes estejam certos e Jesus volte logo e taque uma bomba nesse mundo. Por Tchau. favor, tchau. Cara, ótimo vídeo. Tudo que... A gente pegou um pouco de spoiler, mas nada que talvez vá afetar muito a nossa leitura depois, né? Um bom vídeo, bom vídeo, bom vídeo.